Deus. Deus é bom. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero, através dessa live, mostrar para você a bondade e a misericórdia do Senhor, que está inserido aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, que diz assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios tolos. Melhor o humilde, né? Melhor o sincero, melhor o verdadeiro, melhor aquele que usa de honestidade, de veracidade, do que o rico ou o perverso de lábios tolo. Lábios tolo, tolice, quer ser o que não é, quer falar o que não é. Então é melhor o pobre, melhor viver uma vida simples com Deus e fazer o que é certo, correto, do que o perverso de lábios tolo. E há muitas pessoas assim, há muitas pessoas usando a tolice, usando a perversidade, caluniando, difamando, não é? Não dando valor à própria vida, não dando valor à própria palavra do Senhor, vivendo, escarnecendo, não é? Querendo ser melhor, maior, maioral, enfim. Então o livro de Provérbios traz essa notação aqui, que é melhor ser pobre, pobre no sentido literal, né? É melhor ser simples. A simplicidade, irmão, está no coração, está na cabeça. Não é em primeiro lugar o dinheiro, não é em primeiro lugar a fama, não é em primeiro lugar a moradia. Tudo isso é primordial na nossa vida. Mas primordial é a palavra que nos ensina, que traz a correção. Né? Quando ele diz melhor ser pobre. Né? Jesus diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque verão a Deus. Não é? Aquele que é prudente, aquele que sabe que muitas vezes é criticado, muitas vezes é acusado, mas ele se cala. Não é que ele consente, ele se cala para não exaltar os ânimos, ele se cala porque ele está orando em silêncio, entregando nas mãos do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2, ou seja, versículo 3, a estutícia do homem perverterá o seu caminho, e no seu coração se irá contra o Senhor. A estutícia, irmão, significa que comportar de maneira tola, astuto, maneira tola, querendo ser o que não é, entende? Então ele é astuto, né? Ele se comporta de uma maneira tola e apontar o que não se verificou. Ele não verificou, então ele aponta o dedo. Ele não foi examinar, ele não foi, elaborar o que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro. Então ele não vigiou, não é? Então ele não vigiou. Então o que diz o texto, né? A astutícia do homem perverterá o seu caminho. O que é perverter, irmão? É modificar o que ouviu. Tem muitas pessoas assim, né? Modifica, ou seja, você falou algo, né? E ele chegou lá e modificou o que ouviu, não é? Então, como se diz, ele está fazendo uma trajetória completamente errada daquilo que você falou, ou daquilo que ele ouviu, né? Ele inventa, ele cria uma história, ele não é verdadeiro, não é? Ele difama, esse é o astuto, ele difama, né? Ele quer ser o que não é, sabe? Ele quer pisar nas pessoas, entendeu? É um homem de coração duro, ainda que esteja na igreja, né? Mas está apenas com uma capa religiosa, não nasceu da água do Espírito, não respeita ninguém, não respeita o vizinho, né? Fala palavrão, ele fala alto, ele mostra que ele é, né? O Senhor, né? Que está comandando, mas na realidade ele é astuto, irmão. Então Salomão foi muito sábio aqui ou seja, na escrita do livro de Provérbios, né? O versículo 4 diz, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A pessoa às vezes vem do nada, consegue alguma coisa, consegue ficar rico,
né? Ganhou muito dinheiro, mas ele esqueceu do seu passado, esqueceu dos amigos, ele despreza o pobre. Não se esqueça que você já foi pobre. Se você está numa posição agora adequada, uma posição, né, de um bom salário, né, trabalhando numa multinacional, que tem o melhor carro, tem a melhor casa, não despreze, não despreze aquele que foi teu amigo, não despreze o pobre, né? Eu já passei por isso, né? Pessoas que conviveu comigo e que de repente ganhou muito dinheiro, ficou rico e de repente não reconhece mais, né? Não reconhece mais aquela amizade, não reconhece mais aquele que andou com ele, que dividiu o pão com ele, o café com ele, né? E agora ele vive, né, no seu altar, no seu pedestal. Às vezes passa e nem cumprimenta. Há pessoas assim, irmão. Às vezes você toma um elevador junto com uma pessoa, ela nem olha na tua cara, só porque ela mora num apartamento de alto padrão. E então ela despreza, o pobre é desprezado, irmão. Desprezado numa fila de banco. É desprezado quando vai falar com o gerente. Se ele está com a roupa simples, o gerente nem atende. Mas se tem um de gravatinha, de terninho, né? Esse é o gerente da atenção. O pobre é desprezado quando ele vai buscar o seu direito e não é atendido, sabe? O pobre é deixado para trás. O pobre, irmão, muitas vezes passa necessidade, mas ele espera no Senhor. Ele espera no Senhor porque Deus é bom. Deus cuida dos pobres. Há muitos pobres na terra, sim. Há muitas pessoas que precisam das nossas orações, sim. Há muitas pessoas que precisam de uma palavra amiga, sim. Há muitas pessoas deitadas numa calçada, irmão, jogado, sem esperança nenhuma. E precisa de um apoio, precisa de um cobertor, precisa de um prato de alimento, precisa das suas orações. Então o que a gente vê aqui, irmão, quando Salomão diz, né, que a riqueza granjeia muitos amigos, e isso é fato. Você está numa posição privilegiada, você tem muitos amigos, você é convidado para uma festa. Você já viu um pobre sendo convidado para uma festa? Você já viu um pobre entrar numa festa de rico? Você já viu um pobre entrar numa igreja que é tida como a igreja de ouro, que tem os seus guardas na porta, e quando ele vê aquela pessoa simples, com a roupinha simples, não é bem-vindo aqui. Mas se é um doutor de gravatinha, pode entrar, as portas se abrem, não é? Pobre parado no banco, passando vergonha, né? Só porque está na sua simplicidade. Mas Deus está sondando todas essas coisas, viu? Deus está anotando tudo. Vai chegar a hora da colheita, vai chegar a hora, você que desprezou o pobre, né? Você que agora que tem muito dinheiro, granjeou muito dinheiro, agora você tem, né? Aqueles que passam a mão no seu cabelo, está bonito, né? É sempre assim. Oh, que bela casa, oh, que bela família. E ele começa a elogiar, irmão. Você já viu os artistas? Ah, eu amava aquela pessoa, eu amava aquele escritor, eu amava aquele poeta, né? Eu amava o presidente, né? Eu amava o jogador de futebol. Mas você não vê ele falar de um pobre, você não vê a televisão entrevistar um pobre, irmão. Pobre é aquele que fala simples, mas pobre é aquele que quando ora ele sente a presença do Deus Altíssimo. O pobre é aquele que sabe que Deus está cuidando e que não vai passar necessidade. Não vai passar porque Deus, Ele é provedor, Ele é sustentador, Ele é alimentador daquele que não tem nada. E muitas vezes aquele que não tem nada, ao mesmo tempo ele se torna a ter tudo porque ele tem a presença de Deus. Tem uma palavra que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter bens, irmão? Ter fartura, fortuna, mas despreza o teu próximo, passa por cima, não é? Você faz de conta que você não vê. Essa é a realidade da vida, não é? É a realidade da vida, irmão. A vida tem dois lados, né? A vida tem dois lados. Tem o lado daquele que um dia não teve nada e que dormiu e acordou rico. É assim que Deus faz. Porque
porque Deus conhece o coração de cada um. E tem aquele que é rico, que dormiu e no dia seguinte acordou e não tem nada. Não tem nada, as torneiras se fechou, não é? Para que ele compreender que a gente não pode humilhar as pessoas, desfazer das pessoas, não é? A gente precisa ter um coração simples, amoroso, né? Ouvir as pessoas. Você já viu alguém parar para ouvir um velhinho, um aposentado? Né? Você já viu alguém visitar um velhinho no hospital? Você já viu alguém visitar um velhinho no orfanato? Enfim, casa de recuperação. Isso é para minoria, não é para maioria, irmão. Entende? Ah, é velhinho, vai ficar falando, não tô com vontade de ouvir. Não se esqueça que você também vai ficar velho. Não se esqueça que você vai precisar de um braço amigo. Não se esqueça que você vai precisar de alguém para cuidar de você. Cuida do teu próximo agora, para que lá na frente alguém cuide de você. Então eu quero deixar esta palavra, não vou estender muito, porque o vídeo se torna muito comprido. Então que você vigia, que você ora, que você medita, que você busca, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, irmão. Deus zela pela tua vida. Deus está com os braços abertos sobre a tua direção, porque Deus te conhece, sabe o teu comportamento, sabe como você tem sentido a causa do próximo, sabe das tuas orações pelo Brasil, pelas nações. Então, queridos, fica aí a paz do Senhor, que Deus te abençoe e que esta palavra se aplique no teu coração. Fica com Deus e até a próxima.